Olá, bem-vindo a todas e todos que tiveram interesse, né, em estar aqui hoje comigo, tiveram interesse na minha palestra. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Nogueira Lima. Eu sou arquiteto de formação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, arquiteto urbanista, assim como mestrado e doutorado na mesma área, né, em arquitetura e urbanismo, pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da USP. E, primeiramente, gostaria de agradecer o interesse, né, de todos os presentes, assim como gostaria de agradecer o convite da professora Giane, do curso de pós-graduação, né, mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Univag, Mato Grosso, e assim como os coordenadores pelo convite, né, do segundo Latin America Symposium, City, Architecture and Sustainability. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, né, mostrando um pouco do meu trabalho para vocês. E as duas grandes áreas, né, que eu trabalho, são temas, focos do meu estudo, é o tema do direito à cidade, né, principalmente de uma forma ampla, mas com um recorte mais específico a partir da obra do Henri Lefebvre, desse autor, o Henri Lefebvre, que vocês estão vendo na imagem, e também uma outra área, a relação entre arte e cidade, né, que é uma outra área que eu me interesso bastante, desenvolvo pesquisa, mas o que eu trouxe hoje aqui para vocês, né, para a gente debater, é sobre a obra do Henri Lefebvre, tá? Então, como o título da minha apresentação que eu trouxe para vocês é O Direito à Cidade e a Atualidade do Pensamento de Henri Lefebvre, tá? Então, com essa minha apresentação de hoje, eu tenho dois grandes objetivos, dois objetivos claros, tá? Primeiro, é apresentar, tá, a obra do Henri Lefebvre para vocês, né, para quem não conhece, uma breve introdução, e situar o pensamento do Henri Lefebvre sobre a cidade, o urbano, né, que é um recorte específico, né, porque o Henri Lefebvre é uma obra bem vasta, bem grande. E um segundo momento da minha apresentação é mostrar quais são os pontos, né, por que o pensamento do Henri Lefebvre ele ainda é atual e é tão importante para a gente pensar as cidades do século XXI, tá? Então, para quem não conhece a obra do Henri Lefebvre, né? O Henri Lefebvre, ele foi um sociólogo, né, e filósofo francês, tá? Que ele nasceu em 1901 e vai falecer em 1991, então ele praticamente viveu quase todo o século XX, tá? E ele vai cunhar o termo, o direito à cidade, tá? Que é exatamente o título do livro dele, que é publicado em 1968, tá? Então, é o Henri Lefebvre que vai cunhar esse termo que a gente conhece, que é bem difundido hoje, né? Mas muitas vezes a gente não tem a noção que foi o Henri Lefebvre que criou e cunhou o termo com a publicação desse livro em 1968, tá? Então, o que eu gostaria de falar aqui brevemente é um pouco sobre a trajetória, né, intelectual do Henri Lefebvre. Eu utilizo bastante e também recomendo um livro que é muito bom, que é esse daqui do Remy Hess, tá? Não sei se dá para ver aqui, né? Do Remy Hess, que o título é Henri Lefebvre e a Aventura do Século, né? Então, o que o Remy Hess coloca é exatamente isso, né? O Lefebvre ele viveu quase todo o século XX, né? Com um trabalho muito denso, né? Complexo também, e que ele pensou várias áreas, tá? Que a gente pode destacar principalmente a pioneira crítica à vida cotidiana, que o Henri Lefebvre desenvolve, a crítica da modernidade também, a própria produção social do espaço, a crítica ao Estado, né, ao próprio pensamento marxista
E, finalmente, o direito à cidade, que é o recorte que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, tá? O Henri Lefebvre tem uma produção bem grande, tá? São 57 livros que ele publicou ao longo da vida dele, né, da carreira dele, e também vários outros artigos, tá? E uma outra questão importante para a gente destacar é que o Lefebvre, dentro de uma corrente de pensamento, né, ele está dentro de uma corrente de pensamento marxista, tá? Então, o próprio Remy Hess coloca isso, e também o Henri Lefebvre, que ele coloca que ele não queria, de uma certa forma, criticar ou superar a obra do Karl Marx, né? Pelo contrário, ele queria dar continuidade em questões, né, de análise que no período histórico que o Marx e o Engels teorizaram, né, escreveram, que não era possível entender o fenômeno com tanta clareza e que o Lefebvre ele vai acentuar e vai reconhecer a centralidade do urbano para perpetuar o modo de produção capitalista. Tá? Então, para o Lefebvre, a cidade e o urbano, eles ocupam uma parte muito importante das contribuições teóricas desse autor. Tá? Então, o Lefebvre ele vai continuar essa análise, tendo como recorte, né, específico a cidade e o urbano nesse processo para a gente entender a reprodução do modo de produção capitalista, tá? Então, uma outra questão que o Remy Hess traz para a gente é que o Henri Lefebvre não foi um intelectual assim com uma carreira acadêmica stricto sensu, né, linear. Pelo contrário, ele trabalhou em várias outras áreas. Ele destaca também que em 1920 o Henri Lefebvre chegou a trabalhar de taxista em Paris por alguns anos. Em 1928, o Henri Lefebvre ele se filia ao Partido Francês, ao Partido Comunista, né, francês, em 28, e depois, devido às suas orientações e críticas mais específicas ao stalinismo, ele é expulso em 1957 do Partido Comunista Francês. E também, durante o período de 44 a 49, ele chegou a ser diretor de uma emissora de rádio estatal, a Radiodiffusion Française, chegou a ser diretor. E daí, finalmente, só em 1961 é que ele, de fato, se torna professor da universidade em Estrasburgo, como professor de sociologia, tá? E em 1966 a 1973 ele vai para Nanterre, né, onde ele ficou mais conhecido, onde foi mais teve uma repercussão maior as suas teorias, né? E vai fundar e vai coordenar o Instituto de Sociologia em Nanterre em 73, tá? Depois ele ainda vai se aposentar em 1974 e vai continuar produzindo. Ele ainda vai escrever 4 volumes da obra do Deletá e de 1970 a 1980, nesse período que é muito fecundo, ele também vai coordenar a revista Espaço Sociedade, que teve contribuições junto com o Anatoly Kopp, entre vários outros intelectuais importantes do período. E, finalmente, ele vai falecer em 1991, tá? Então, dentro dessa obra vasta do Henri Lefebvre, a gente tem um recorte específico, que é esse recorte do período urbano do Henri Lefebvre, né? Que eu vou aqui carregar a apresentação aqui para vocês, para a gente visualizar essa linha do tempo com mais clareza aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Então, dentro desse período, essa obra extensa do Henri Lefebvre, um período que mais nos interessa, né, que eu trouxe um pouco hoje para a gente, esse período da década de 60 e 70, principalmente, e que tem ainda uma produção, né, no comecinho da década de 80.
Mas para a gente ficar com essa reflexão específica sobre a cidade e o urbano, aqui, como eu coloquei, tem a criação, né, do Instituto de Sociologia Urbana, INANTER, em 1966. Então, em maio, aqui no ano de 1990, de 68, a gente vai ter os eventos de maio de 68, né, que vai ter uma participação efetiva e direta do Henri Lefebvre, né? O Direito à Cidade, ele é publicado exatamente no mesmo ano, né, o Direito à Cidade, e no mesmo ano também vai ser publicada a Vida Cotidiana no Mundo Moderno, com já como a gente anunciou, o Lefebvre ele vai desenvolver a crítica da vida cotidiana em 2 volumes que são anteriores, né, que são da década de 50, mas aqui ele vai ter já esse livro, A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, e depois o terceiro tomo da Crítica Cotidiana é da década de 80, né? Ele também vai fundar a revista Espaço Sociedade, que é também no mesmo período que ele está escrevendo A Revolução Urbana, que ele publica. Também tem o livro do Rural Urbano, que é um compilado de entrevistas e debates que o Lefebvre travava no período com arquitetos, urbanistas. A Posição contra os Tecnocratas, de 1871. Então, o Pensamento Marxista e a Cidade, de 1972. O Espaço e Política, de 1973, que é junto com A Sobrevivência do Capitalismo, que é no mesmo ano. E em 1974, A Produção do Espaço, que é o livro de maturidade desse pensamento crítico relacionado à cidade e ao urbano, tá? É o livro mais denso, que ele consegue compilar uma série de reflexões que ele já estava desenvolvendo, desde a crise da vida cotidiana, mas nesse período da análise urbana, do direito à cidade, a revolução urbana, espaço e política, e daí a produção do espaço, tá? E depois ele ainda em 1975 publica o Tempos Equívocos, e em 76 a 78 ele vai ter a produção do Deletar, tá? Então, como a gente pode visualizar, é um período bem fecundo, né, intenso, dessa produção, tá? Então, dentro dessa complexidade, né, de um autor com a densidade do Henri Lefebvre, a gente pode destacar algumas questões, né, sem querer adentrar as especificidades, mas só para a gente ter um panorama geral, né? O Lefebvre ele é um crítico à modernidade, tá? No sentido da modernidade como ascensão do modo de produção capitalista também, tá? Então ele vai fazer críticas diretamente relacionadas às mudanças sociais, né? Que vão ser engendradas a partir da modernidade e principalmente é o que depois ele chama, né, da crítica à razão instrumental, tá? Que essa crítica é uma razão positivista, estritamente científica, que vai se sobrepor uma razão econômica, tá? A partir dessa razão mediada simplesmente pelos interesses econômicos, ele chama de crítica à razão instrumental como instrumento de transformação da vida e da sociedade a partir desse estreitamento dessa razão que vai suprimir várias outras esferas da vida que não só a dimensão econômica, né? Vai ser analisada simplesmente pela sua dimensão econômica. Essa sobrevalorização nessa razão instrumental de uma limitação também, de uma supervalorização da ciência a partir dessa razão instrumental, ele vai chamar também do mito da tecnocracia, que daí é onde vai ser direcionadas as críticas à arquitetura e ao urbanismo, depois a gente vai entender isso um pouco melhor mais para frente. A crítica da vida cotidiana, que daí ele chama, nos termos do próprio autor, que é a instauração da sociedade burocrática de consumo dirigido, mas isso a gente não vai abordar aqui na nossa apresentação. E, finalmente, a crítica à produção capitalista do espaço, né? O que ela revela e produz desigualdades, contradições da sociedade, que é a teoria do espaço social no Henri Lefebvre, tá? Então, dentro desse panorama bem mais amplo, né,
de crítica da densidade desse autor, o que eu destaco aqui para a gente é a questão que o Lefebvre, ele na década de 50, ele é colocado como um autor de sociologia rural, tá? Ele vai escrever depois vai se tornar livro, né? Mas é a tese de doutorado dele, que chama O Vale de Campan, né? Que são estudos de sociologia rural, que vai ser publicado em 1963, mas ele desenvolve em 1950, porque no período da Segunda Guerra Mundial ele se refugia nesse vale e vai ter acesso aos arquivos das igrejas locais, né? E vai fazer um estudo de 1000 anos de consolidação do Vale de Campan. E daí vai publicar esse trabalho. O Lefebvre coloca que durante esse período, né, da década de 50, para ele a questão dos estudos da reforma agrária, né, das disputas fundiárias vão ser centrais para ele. Porém, ele vai observar que com a consolidação dos centros urbanos, a partir de cidades que estão orbitando, né, em torno dessas áreas rurais, que elas vão exercer um poder e uma lógica que vão se sobrepor à lógica desse mundo rural, tá? Dessa sociedade rural que se organiza a partir de valores e também de disposições espaciais, de organizações espaciais que vão ser colapsadas, que vão ser suprimidas por essa lógica urbana, tá? Então, entre 1950 e 1970, o Lefebvre vai se tornar um sociólogo urbano, tá? No qual o livro O Direito à Cidade, o Jaime Reza, ele coloca como um livro manifesto, né? Que vai ser publicado, como a gente viu, em 1968. Então, ele vai colocar que esse predomínio, depois do que ele chama dessa passagem das cidades rurais para as cidades industriais, vai ocorrer um fenômeno de degradação das cidades. Então, a destruição da cidade antes vivida de modo de generalização da mercadoria produzida pela industrialização, ele vai destruir essas relações, tá? Isso vai se predominar como um fenômeno principal, tá bom? Então, dentro dessa passagem, o Lefebvre vai colocar que diversos conflitos urbanos que vão atravessar tanto o século XIX quanto o século XX, tá? Ele vai, e daí agora também chegando ao século XXI. Então, sempre vai ter essa disputa, né, pro Lefebvre entre uma racionalidade econômica, que a gente coloca como a crítica da razão instrumental, que o Lefebvre coloca, né, da necessidade da acumulação do capital, contraposta com os valores sociais, tá? Os valores improdutivos, que escapam dessa racionalidade estritamente econômica, porém que contemplam a vida humana, que são necessárias à vida humana, né? Então, ele chama isso dos investimentos improdutivos, porque eles não seguem simplesmente a razão econômica, que é a dilapidação em festas, as celebrações, a dimensão lúdica da vida, que se contrapõe a essa racionalidade simplesmente da necessidade da acumulação e reprodução econômica, tá? Então, isso ele vai sempre analisar um conceito-chave para ele, é o conceito de mercadoria, que daí ele pega, né, lá no Marx e utiliza para essa dialética sempre entre o valor de troca e o valor de uso, que vai ser o núcleo das crises e das disputas entre como a gente entende o espaço, né, pela lógica da mercadoria, para o Lefebvre, no qual vai se sobrepor o valor de troca em relação ao valor de uso, tá? Então, o valor de troca ele vai justificar toda a degradação da vida social, tá? Em todos os seus aspectos. Esse é o aspecto da habitação, assim como da cidade como um todo, tá? Aqui eu trago para vocês uma reflexão que o Lefebvre ele começa lá no Direito à Cidade, tá? Quando ele faz uma análise histórica hipotética do ponto zero de urbanização para o fenômeno 100% de urbanização, tá? No qual ele vai fazer essa trajetória histórica e vai pontuar ao longo do tempo a cidade política,
no qual a dimensão comercial, né, ou no espaço da mercadoria, estava completamente afastado da cidade, ele não fazia parte da polis, tá? Para a cidade mercantil, onde esse espaço começa a ser configurado como a praça do mercado, ele vai ter esse momento, esse primeiro grande eixo de inflexão do mundo agrário para o mundo urbano, tá? Que é a passagem para cidades industriais, como primeira grande crise que a gente colocou. E agora o momento atual, que seria a passagem da cidade industrial para uma zona crítica, para depois o que o Lefebvre chama de sociedade urbana, que não é a sociedade que a gente entende como hoje, sim. A disputa, o conflito é o que a gente entende como hoje, mas o Lefebvre está pensando uma sociedade que vai se emancipar e vai se tornar um outro modo de produção, uma outra forma de organização social, que ele chama de sociedade urbana. Tá? Então, é nesse momento que ele coloca que o crescimento desmesurado, né, que ele chama de tecido urbano das cidades industriais, vão proporcionar o fenômeno que ele chama de implosão e explosão. Implosão pela concentração urbana, pelo êxodo rural que as cidades passam a partir do meados do século XX no Brasil e já do início do século XX na Europa, né, do êxodo rural, a expansão desses tecidos, né, e a destruição do que antes se conhecia como cidade histórica em proveito da cidade industrial. Tá? Aí, dentro desse eixo, que ele coloca, ele começa esse debate no direito à cidade e desenha, né, formaliza a partir do livro A Revolução Urbana. Tá? Para o Lefebvre, tanto no direito à cidade quanto na Revolução Urbana, ele destaca três pontos, né, e o Remirez destaca isso também, que são necessários, tá? Pensar um urbanismo como ideologia, tá? E também depois um momento de estratégia para a população, né, para os habitantes conseguir fazer frente a esse fenômeno, disputar esse momento da zona crítica, tá bom? Então ele vai colocar assim que, primeiro, que existe uma ação coerente, tá? O urbanismo se apresenta às vezes de uma maneira empírica, às vezes aplicando os conceitos de ciências determinadas, que seriam demográfica, econômica, geográfica, às vezes joga sobre a interdisciplinariedade, né? Então, a própria definição do urbanismo enquanto ciência específica, o Lefebvre vai questionar, porque existe essa fragmentação de várias áreas, então existe uma indeterminação. Ele coloca como segundo uma epistemologia própria se constitui sobre o terreno do urbanismo, então é necessário pensar uma ciência do espaço, né? Que ele também vai fazer um esforço nesse sentido. E no terceiro, que o urbanismo deve se desenvolver simultaneamente num nível de uma sociedade global, da totalidade. Ele constitui, então, uma ciência do espaço, que é o que ele vai também buscar entender, principalmente no livro A Produção do Espaço, e no nível local da escala do habitat. Tá? Então, ele vai colocar que o espaço concebido em si, por si mesmo, fora de uma dimensão política, indica que se trata de uma ideologia. Logo, o espaço é político, o espaço é estratégico. Então, o Lefebvre vai questionar exatamente o urbanismo enquanto disciplina, enquanto uma área do conhecimento, forma de conhecimento, a dimensão epistemológica em si, e também como um instrumento de transformação do espaço a partir do Estado também, tá? Então ele vai, como a gente vai ver logo à frente, chamar isso de uma ideologia do urbanismo, como um instrumento ideológico que encobre uma série de relações dos agentes, dos interesses que estão disputando o espaço urbano, tá? Então, por isso que o Lefebvre é um autor tão importante também. E, num segundo momento, que ele quer destacar, deixar muito claro, isso principalmente no direito à cidade, né? Que é necessário ter essa compreensão do urbanismo como uma dimensão política, tá? E é necessário pensar estratégias, né, para fazer frente a esse processo, né, para dar
poder de ação para a população, né? Tanto para entender quanto para poder reivindicar, né? Poder transformar essa realidade. Então, ele coloca como os princípios de uma estratégia urbana que são necessários a introdução da problemática urbana na vida política, a colocando em primeiro plano, então entender que as transformações e o debate dentro do urbanismo e a problemática urbana são um problema político de transformação, tá? O segundo momento, elaborar um programa, onde o primeiro artigo será autogestão generalizada, e esta autogestão urbana pensada como referência, né, de uma autogestão industrial, logo a participação da população ela deve ser uma participação efetiva, direta, a partir desses mecanismos de autogestão, tá? E o reconhecimento do direito à cidade, isto é, sobre o reconhecimento do direito de não ser excluído da centralidade do seu movimento. Isso é o Hess que coloca. Então, o que ele está colocando o direito à cidade como direito dessa participação efetiva, de compreensão e transformação da realidade urbana, tá? Então, tem um segundo momento que o Hess condensa, ajuda a gente a entender o direito à cidade a partir da perspectiva do Henri Lefebvre, que ele coloca assim, uma estratégia do conhecimento inseparável de uma estratégia política. Então, a dimensão epistemológica e a dimensão de se reconhecer o urbano, né, o urbanismo, como uma dimensão política, com finalidade de construir uma vida urbana nova, né, uma transformação, condição de um humanismo e de uma democracia renovada. Então, uma nova forma de ação e de transformação dessa realidade, tá? Então, tanto a dimensão política, instrumento ideológico e uma estratégia para fazer frente a essas transformações, tá? Então, tanto o direito à cidade quanto o direito à cidade quanto a revolução urbana, eles vão nesse sentido. E a gente tem o terceiro livro, né, que poderia compor, né, uma tríade nesse sentido, o Espaço Político, de 1973. Então, o Lefebvre vai deixar claro essa questão do espaço como instrumento de dominação e analisar as classes sociais sob o ângulo da sua relação com o espaço. Então, nas próprias palavras do Henri Lefebvre, ele coloca assim, que as classes dominantes se servem hoje do espaço como instrumento a muitos fins, dispersar a classe trabalhadora, reparti-las, né? Reparti-la em lugares definidos, organizar os fluxos diversos, o subordinando às regras institucionais, subordinar o espaço ao poder, controlar o espaço e reger tecnocraticamente a sociedade inteira, conservando as relações de produção capitalista, tá? Então, o espaço urbano se torna um elemento chave desse momento de controle da sociedade, tá? E o urbanismo, como a gente vai ver à frente, como um instrumento necessário dessa dimensão ideológica para, de uma certa forma, velar essas relações que estão em disputa de fato, né? E daí a gente tem aqui uma autora, né, muito importante na análise do Henri Lefebvre, que é a professora Ana Fanny, que ela vai colocar nesse sentido, né, com a produção do espaço, né, também, que é o livro de maturidade do Lefebvre, que a produção do espaço ganha centralidade para entender a dinâmica social, então, o sentido e a direção do processo de reprodução à sociedade por meio da cidade e do urbano. Então, é o Henri Lefebvre é o autor que vai iluminar essa relação, no qual o centro das disputas contemporâneas serão as cidades, tá? As cidades vão ser o grande objeto de disputa e de conflitos, como a gente tem visto, de conflitos ambientais, conflitos sociais, conflitos econômicos. Então é o Henri Lefebvre que vai destacar isso lá na década de 60 e por isso que ele é um autor tão importante também, como que a gente vai entender esses fenômenos, tá? Então, agora a gente já fez esse primeiro panorama, né? E que vou destacar agora
como que a gente agora destaca os pontos principais da atualidade, né, do pensamento do próprio Henri Lefebvre, né? Então, eu gostaria de destacar sobre essa atualidade do pensamento do Henri Lefebvre. Então, dentro dessa perspectiva panorâmica, né, que eu fiz, é, quais são os principais pontos, né, da contribuição do Henri Lefebvre para a gente pensar a realidade das cidades, né, a realidade urbana do século XXI? O primeiro ponto que eu destaco é pensar o urbano como chave para entender essas contradições e essas opressões que permeiam a vida nas cidades, tá? Então, como a professora Ana Fali colocou, né, o, o Lefebvre, dentro dessa tríade de livros, né, ele começa, ele dá uma importância muito grande para o fenômeno da industrialização, tá? A industrialização como um motor das transformações sociais, tá? E que vai gerar o processo de urbanização nas cidades industriais, tá? Então ele coloca que a industrialização é o processo indutor e o processo de urbanização ele é induzido, né? A grande passagem que ele coloca na zona crítica da sociedade industrial para a sociedade urbana, que ainda está em disputa, né, ainda está em transformação, é quando o espaço ele se torna uma categoria necessária para um momento da reprodução econômica, tá? Para o processo de reprodução econômica, o espaço ele se torna uma categoria essencial para manter, para perpetuar, para reproduzir um modo de produção capitalista, tá? Então, por isso que ele usa o termo produção do espaço, né? É um termo econômico. Então, o espaço se torna uma categoria, um momento necessário para a reprodução econômica. Então, essa passagem de antes ele era induzido, né, pela industrialização, agora ele vai se tornar o indutor, tá? Então, nesse sentido, a entender as cidades e como elas se organizam também vai nos auxilia a entender a reprodução das relações sociais, porque agora a cidade urbana é a chave para entender essas relações, tá? Então a gente vai passar da centralidade do processo de trabalho, da contradição entre capital e trabalho, ela vai se ampliar, não está mais no espaço fabril, né? E sim, ela se amplia esse espaço de controle, de dominação das relações de produção para todo o espaço, né? Para todo o espaço da cidade. Então, que o Lefebvre separa as categorias entre urbano, produção de espaço e o cotidiano. Aqui a gente só está tratando sobre as questões da produção do espaço e do urbano, que são momentos essenciais dessa reprodução das relações de produção. Na própria palavra do Henri Lefebvre, ele coloca assim, que essa reprodução das relações de produção não coincide mais com a representação dos meios de produção. Elas se efetuam através da cotidianidade, através dos lazeres e a cultura, através da escola e da universidade, através das extensões e projeções da cidade antiga, quer dizer, através do espaço inteiro, tá? Segundo ponto que é importante a gente colocar, tá? Então, se o espaço se tornou uma categoria necessária para o momento da reprodução econômica, né, ele vai colocar que a capacidade produtiva, então, ela se estende ao espaço. Então, é um dos momentos anunciados desse novo processo histórico, engendrado no processo de reprodução do urbano como conquista do espaço. Quem utiliza esse termo é a professora Ana Fani, tá? Então, como que isso vai se acontecer, né? O Lefebvre vai colocar que nos momentos de crescimento econômico, o excedente de capital, ele vai ser reinvestido no setor imobiliário, tá? Porque nos momentos de crise econômica, esses setores eles conseguem ter menos perdas, né? Então, é uma forma do capital se proteger, né? De proteger o capital. Então, ele coloca que vai existir uma aliança entre frações do capital industrial e financeiro e junto com o Estado, tá? Para promover grandes reformas urbanas, grandes transformações urbanas, no qual esse setor ele vai ser
injetado esse capital. Esse processo, a professora Freire vai chamar de conquista do espaço, isto é, o processo de reprodução do espaço aparece como estratégia de realização do capital financeiro, à medida em que esta passa a investir na produção imobiliária como aplicação do capital, tá? Então, se antes, né, pro Marx, né, agora voltando para o Lefebvre, o espaço antes era uma categoria neutra, um mero palco onde se desenvolve e distribui as atividades humanas, para o Lefebvre, ele passa a ser uma categoria da produção, porque é a produção do espaço, tá? Porque ele é necessária para manter esse ciclo de reprodução do modo de produção capitalista, tá? Então, nesse sentido, quando a gente tem essa compreensão que o Lefebvre ilumina, vai permitir desvendar o papel ideológico do urbanismo e do planejamento nesse processo de extrema importância para compreender a reprodução da cidade nos dias de hoje por meio de projetos de renovação urbana. Então, se a gente tem essa aliança entre um capital industrial e financeiro, é necessário ter a presença do Estado, tá, com políticas para permitir realizar essas transformações, e do urbanismo enquanto disciplina que vai legitimar, enquanto ciência, enquanto decisões técnicas, essas transformações, tá? Então, para o Lefebvre, o urbanismo ele se torna ideológico porque, a partir de uma legitimidade científica e técnica, ele justifica essas transformações, porém, ele é ideológico, ele encobre essa relação entre o Estado e esses interesses econômicos, ou entre a classe dominante, que tem mais poder econômico, mais poder político, para poder viabilizar essas transformações, tá? Então, é nesse processo como que a gente vai pensar, né, a população, como que ela faz frente a esses grandes processos, a esses grandes interesses que transformam a cidade sempre nessa dialética entre o valor de uso e o valor de troca. Segundo o próprio Lefebvre, ele coloca assim, que esse é o caminho previsto da socialização das forças produtivas, da própria produção do espaço. O imobiliário se refere à especulação e à construção na sociedade neocapitalista. O imobiliário, como se diz, desempenha o papel de segundo setor de um circuito paralelo ao da produção industrial voltada ao mercado dos bens não duráveis, ou menos duráveis que os imóveis. Esse segundo setor absorve os choques em caso de depressão, para ele afluem os capitais, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que o Lefebvre destaca é relacionado a essa dimensão ideológica do urbanismo, que ele também vai chamar do campo cego, porque ele vai colocar que esses processos constitutivos do urbano são escondidos nessa análise, tá? Que muitas vezes elas são colocadas simplesmente como decisões técnicas, as melhores a serem tomadas ou decididas para uma determinada situação, tá? Essa crítica, que também vem da dimensão epistemológica que a gente colocou no início, né? O Lefebvre vai chamar das ciências parcelares, que é essa divisão do conhecimento em várias especialidades, né? Em várias disciplinas diferentes, e que vai ter uma capacidade limitada, redutora da realidade, porque ela está sempre fragmentada a partir da sua especialidade. Então, esse esforço de entender a totalidade desse movimento, ela é sempre prejudicada a partir simplesmente da visão de uma determinada ciência parcelar, que o urbanismo também é uma delas, que vai reduzir a prática do habitar e da própria realidade urbana, tá? Então, a partir dessa perspectiva, dessa crítica que o Lefebvre faz do campo cego, ela vai esconder, né? Ela não tem capacidade para conseguir desvelar todos os agentes que estão em disputa e vão, de uma certa forma, velar essa operação do capitalismo, né? Como esse grande agente, né, desses interesses econômicos que vão sobrevalorizar o valor de uso, né? Então, a cidade produzida dentro dos limites da produção econômica como condição da reprodução do capital, tá? Como dessa lógica econômica que se
se sobrepõe a todas as outras lógicas, que é o valor de uso, que é o uso improdutivo, que está ligado à vida, ao simples, à região, à festa, à dimensão do lúdico, das relações sociais. Então, sempre essa disputa entre essa dialética do valor de uso e valor de troca. E, finalmente, o quarto ponto que ele coloca sobre o direito à cidade em si, né? Então, o direito à cidade, para o Lefebvre, ele vai, então, se colocar como uma mediação, que a gente pode pensar dessa forma, entre o hoje e o projeto dessa transformação radical que o Lefebvre propõe como horizonte, na medida em que o direito à cidade ele é colocado como direito à vida urbana, direito à centralidade renovada, aos locais de encontros e de trocas, aos ritmos da vida, empregos de tempo que permite o uso pleno inteiro desses momentos e locais, pode construir um caminho que conduz o direito à cidade, aponta para a proclamação e a realização da vida urbana como reino do uso, né? De novo, reino do uso, não o reino da troca, o valor de uso contraposto ao valor de troca. E também do direito à cidade como necessidade para pensar esses embates e possíveis avanços, dialetizando as políticas públicas postas como a grande solução científica, a solução técnica dos conflitos urbanos, né? Então, voltando, né, ao que a gente colocou já do direito de cidade enquanto Remy-Hess, né? O direito de cidade como uma estratégia do conhecimento, inseparável de uma estratégia política. Então, necessário entender os limites da própria disciplina e também da dimensão política, que é fundamental para essas transformações, com finalidade de construir uma vida urbana nova, condição de humanismo, de uma democracia renovada, ou seja, direito à cidade como esse direito de uma participação direta da população em compreender e transformar a sua própria realidade, tá? Então, o direito à cidade pelo Henri Lefebvre, ela é muito mais ampla, né? Porque ela passa por essa ideia de uma participação direta, efetiva da própria população, dos cidadãos poderem participar diretamente da dimensão econômica e política para transformar a sua própria realidade, tá? Então, eu vou finalizando a minha apresentação, só vou carregar aqui com um último slide para a gente finalizar. Só preciso aqui colocar novamente a apresentação aqui, peço 2 segundinhos. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, a gente finaliza com a importância do pensamento do Henri Lefebvre, que a gente passou, né? Como pensar, então, as cidades, né, do século XXI a partir desses conflitos, tá? Tanto dos conflitos econômicos, quanto dos conflitos sociais, quanto dos conflitos ambientais, tá? E que o Henri Lefebvre é o autor que nos ajuda a pensar esses conflitos, entender os agentes que estão disputando esses interesses, tá? Aliados entre os interesses econômicos, a própria estrutura do Estado, tá? E também a nossa disciplina, enquanto arquitetos e urbanistas, os limites das políticas públicas, né? Assim como esclarecer quais são os agentes que estão, de fato, orientando essas transformações, tá? Então, sem dizer o fato que foi o Lefebvre que apontou para essa centralidade, para essa passagem do espaço como um momento da reprodução econômica, tá? Como a produção do espaço, né? Como um momento definitivo para perpetuar a reprodução do modo de produção capitalista, que é o que nós vivemos no século XXI, tá bom? Então, é isso, eu fico por aqui, já o meu tempo aqui está se esgotando. Espero que tenha despertado interesse em todos para começarem a ler ou aprofundar suas leituras
o debate sobre esse autor tão interessante que é o Henri Lefebvre. Fica aqui na tela também o meu contato, para quem tem interesse em entrar em contato comigo. E é isso. Muito obrigado e um bom evento para vocês.